O episódio começa desse jeito. A gente não esperava, mas Nick pede a Frances em casamento. E aparentemente ela não recebe isso de uma maneira boa. A gente vai ter também a criação de uma nova lenda, que vai ser um efeito colateral do cogumelo em meio à sociedade. Em episódios anteriores, um homem se acidenta de carro e Marshall o salva utilizando o cogumelo. Só que o estado que ele estava era fatal e irreversível, já constatado por médico. Agora, nesse exato momento, ele está 100% bem, o que contraria qualquer decisão médica e científica. Então nós veremos esse homem descrevendo todas as suas experiências em qualquer tipo de mídia. Nós veremos isso na TV de uma corretora de imóveis, na qual Marshall está fazendo uma visita para comprar um terreno próximo ao aterro de resíduos, com o objetivo de cultivar o cogumelo. Esses trechos da conversa com a corretora são muito divertidos. Mostra bastante o time de piada da série, porque ela consegue colocar piadas muito leves, ao mesmo tempo tem momentos de tensão, como o momento que aparece o policial Jimmer com a sirene ligada. Ele entra e parece que ele vai buscar Marshall, mas é pelo contrário, ele é parceiro da corretora. E um pouco antes disso, a corretora, ela identifica o terreno que ele quer comprar e dá uma dica para ele não comprar esse terreno porque ele parece ser um cara legal. E logo em seguida, quando o Jimmer aparece, ele também fala que ele parece ser um cara legal. Temos umas conversinhas vindas do policial bem questionáveis também, numa vibe meio antissemita, sinistro. E no final dessa conversa, Marshall fechou um bom negócio. Ele comprou 24 hectares do lado de um terreno onde despejaram resíduos tóxicos. Vamos lembrar que Marshall ainda está sendo rastreado por uma nano-aranha que fica monitorando todas as suas decisões e ele não percebeu, a mando dos capangas de Jonas. Vamos lembrar de Hilde, a fanática por cogumelos, que também está em busca de Marshall. E com ela tem novos 2 capangas que parecem ser pesquisadores, a Linda e o Thomas. Eles entendem bastante também de cogumelo e faz com que eles consigam quase gabaritar aonde o Marshall pode estar, pois para cultivar esses cogumelos, ele precisa de um ambiente tóxico, mas com as mesmas condições do Peru. É necessário altitude, temperatura e umidade exata no mesmo ambiente do qual ele pegou esse cogumelo. Olha o potencial dessa personagem. Ela deveria ser uma grande aliada de Marshall. Infelizmente ela tomou um outro caminho, mas assim, se ela fosse também, a série ia acabar em 4 episódios. Voltando pro episódio, Marshall estava sonhando com Frances, mas não era qualquer sonho, era um sonho bem psicodélico, bem parecido com aqueles sintomas pós-uso do cogumelo azul. Porém, esse sonho é interrompido com barulho de tiros. Por quê? Era o seu vizinho, cara. É um típico fazendeiro norte-americano que tem armas, só que não é qualquer arma. O cara tem uma .30 e ele usa pra ficar treinando, atirando em coisas de madrugada, né? Ótimo vizinho. E Marshall, como é um cara muito inteligente, decide ir lá falar com o vizinho dele. Nessa conversa, ele descobre que o seu vizinho, na verdade, é sobrinho de Jimmer, o policial que ele tinha encontrado mais cedo. E que, na verdade, o Jimmer também estava lá. Ele praticamente fica lá o tempo todo. Um ponto interessante dessa conversa é que quando o cara estava treinando, acertando objetos, Marshall aparece quase do lado da mira dele, no meio da floresta. Só que o cara pontua que Marshall é muito sortudo, mas não é pelos tiros que ele estava dando e que poderia acertar Marshall, mas sim por causa do X rosa nas árvores, pois eles utilizam minas terrestres, cara. Os caras utilizam mina terrestre para caçar javali. Eles falam até que não sobra muita carne, mas é muito mais fácil. Mas vamos guardar esse detalhe aí para mais para frente. Enquanto isso, a gente volta para a cena da Frances. Ela recebeu muito mal a proposta de casamento do seu namorado Nick, e ele aparenta ser um cara legal, só que infelizmente ele não se aprofunda em nada da vida dela, e ele pisa muito na bola quando ele fala algumas coisas que são insensíveis. Praticamente o cara não sabe nem qual é a doença que a mãe da Frances tem. Cara, o cara é tão raso que depois de uma conversa super quebrada dessa, ele fala assim: cara, acho que a gente teve uma boa conversa. Logo em seguida, a gente também vai ver as necessidades de Rick Kruger, que aparentemente eram só profissionais, mas não, o cara é super inútil, ele precisa da Frances para tudo, até mesmo por causa de um adaptador para trocar o canal da TV, e a Frances tem que fazer tudo para ele. Ela, enquanto está na Suíça, recebe uma ligação do abrigo na qual a sua mãe está. Assim que ela atende, acha que é uma ligação de cobrança, mas não, é a atendente do abrigo, totalmente desorientada. Até menciona que não vai dar para explicar, que acha melhor que ela, entre aspas, explique. E cara, é um choque, porque quem vai falar agora é a mãe da Frances, a Sônia. E nesse momento a gente recupera o gancho do final do episódio 3, no qual ela estava retomando a consciência. Apesar do cogumelo ter sido diluído, o efeito não se perdeu, ele só demorou para acontecer. E é muito emocionante esse primeiro contato entre elas. Você vê da Frances o que realmente tem valor para ela. Por ela largaria tudo, assim como ela fez, deixando a Suíça, deixando o trabalho e deixando o namorado. Agora vamos voltar para a saga de Marshall, onde ele tá pegando todo o tóxico que ele
necessita e seguindo um protocolo para conseguir cultivar esse cogumelo. Sim, essas cenas são muito na vibe Breaking Bad, bem dirigidas, mas infelizmente o Marshall não consegue exatidão no processo. E frustrado ele desabafa com Sokka, a tartaruguinha mais fofa do universo. Agora ele só tem 3 cogumelos, e isso significa que ele só tem 3 chances de tentar cultivar esses cogumelos. Vamos considerar que o vale onde esse cogumelo nasceu já foi exterminado, então ele só tem 3 fucking últimas chances. E agora, até que enfim, a gente chega à cena dos melhores, cara. Os agentes Copano e Harrington. Nos primeiros episódios, eles estavam muito próximos de Marshall, mas como a gente viu, ele conseguiu fugir e eles falharam nessa missão. Ali eles estão reunindo provas, algumas relevantes, outras não. Mas, no meio dessas, eles chegam até o carro de Rick Kruger, que a Francis tinha utilizado em episódios anteriores para visitar a casa de Marshall. Então, investigando esse carro, a gente vai ver o quanto que o Rick Kruger é realmente inútil. Até mesmo o próprio carro o cara não dirigia. E a última pessoa a utilizar realmente era a Francis. Isso faz com que os agentes conectem ela ainda mais com Marshall. Eles acabam encontrando na pasta de investigação uma imagem dos dois juntos, que é o que aparece no início do primeiro episódio. Falando da Francis, vamos falar agora dela se despedindo. São diálogos muito profundos vindo da parte da Francis, no qual ela mostra a importância e o amor que ela sente pela mãe. Mas ao mesmo tempo são diálogos super rasos vindo de Rick Kruger e também de Nick. O Rick, seu chefe, ele não consegue absorver nada do que ela fala. Ela explica que vai sair da Suíça, que vai direto de encontro à sua mãe, mas o cara, toda vez que ele escuta uma coisa, ele transforma aquilo numa outra demanda para ela. É muito bizarro. Enquanto Nick, ele parece que tá tentando entender ela. Ele até considera que toda essa confusão tenha sido pelo pedido de casamento, mas no finalzinho ele pisa na bola, mandando um beijo pra Sônia, que é a mãe da Francis. Só que, cara, a Sônia tá num estado de demência, não faz sentido ele mandar um beijo pra ela. Então essas duas despedidas vão ficar meio ambíguas. Rick ainda pede pra ela mandar notícias, e o Nick simplesmente entende que ela precisa de tempo e espaço. Ele ainda acha que é por causa do pedido de casamento. Então, se você chegou até aqui, cara, nessa análise, por favor, não deixa de comentar, porque esse canal é muito novo e eu ainda tô decidindo se eu vou trazer a análise dos próximos episódios. Com seu comentário vai me ajudar muito a melhorar minha análise e também a incentivar o projeto. Depois de todos esses diálogos, a gente vai contemplar o passado, mas é o passado de Marshall e o encontro dele com a Francis. São acontecimentos bastante monótonos, mas que traz consigo detalhes importantes. O quanto que o pai de Marshall era frio e seco com ele. A situação da mãe de Marshall, que se encontrava debilitada. Então Marshall, como adolescente, era um garoto muito sozinho, muito solitário. E é nesse momento que a Francis aparece como sua colega de colégio. Isso até aprofunda um pouco mais o porquê que o Marshall valoriza tanto a Francis. É porque na adolescência ela foi uma figura importante para ele. Isso faz com que o Marshall tome uma decisão. Ele escreve uma carta para a mãe da Francis, a Sônia. E eu vou abrir uma observação aqui. Assim como é falado em episódios anteriores, que ele já ganhou vários prêmios, que ele é um cara muito inteligente, aqui vai se confirmando isso. Ele decide enviar com selo e endereço da agência de correios, com uma certa esperança de conseguir uma conexão futura com a Francis. Cara, e uma parte muito engraçada dessa cena é que quando ele vai na agência de correios, ele encontra a mesma funcionária da imobiliária. A série tá reaproveitando os personagens, e ele até zoou com isso. Ele questiona se ela não tem mais algum outro trabalho, e ela fala que não, mas em seguida ela realmente tem. Ela trabalha num abrigo de animais, que é um dos abrigos que manda os animais de base. Então, assim, a mulher é multitarefas, ela tem 3 empregos. Esse foi um episódio muito bom, foi muito contemplativo, e até aqui ele segue um tom muito tranquilo, trazendo e aprofundando o personagem, nada muito frenético. Mas isso vai mudar drasticamente a partir do momento que Marshall pisa acidentalmente na Nana-Aranha que estava rastreando ele, fazendo com que os capangas de Jonas tenham que tomar medidas mais radicais. A Francis agora voltando para sua cidade, visitando sua mãe, cara, são cenas muito gostosinhas de assistir, porque é muito leve e emocionante. E no meio dessa conversa, ó a cabecinha do Marshall. Elas mencionam a carta que Marshall enviou para ela. E você vê o quanto que o cara é precavido, que no meio da carta, a única coisa que tem de assinatura dele é o M do seu nome, fazendo com que a Francis entenda que é ele, mas que ninguém consiga rastreá-lo. E nesse momento a Francis decide sem hesitar ir atrás do macho. Mas vamos pontuar a intenção dela, porque quando ela tá saindo, a atendente do abrigo vai falar com ela, ela interrompe falando que e vai atrás de uma coisa que pode pagar muito. Então isso abre espaço para um entendimento de que realmente ela ainda pode pegar esse cogumelo
e levar para a empresa Wildco Pharmaceutical. Agora que as linhas estão se encontrando, a gente vai ver pessoas com interesses diferentes indo para um ponto em comum, que é a casa de Marshall. Tem a Frances em busca do cogumelo e tem a Hilde, os seus capangas pesquisadores. Temos o assassino de aluguel de Jonas, que está indo atrás de Marshall, e os agentes Copan e Harrington, que estão seguindo a Frances. Toda essa mudança de ritmo parece um gancho para o próximo episódio, mas não, a série não trabalha assim. Ainda nesse episódio a gente vai ver o encontro de Marshall com a Frances. Um momento de reencontro muito amigável e engraçado. Quando a Frances chega na casa de Marshall, ela menciona que tá com sede. Ele fala, cara, você nunca deve beber água daqui, afinal de contas é um terreno tóxico. Mas as opções que ele dá para ela beber é ridícula. É suco, Coca Diet e um gelo derretido. E você vê que a Frances, ela tá tão deslumbrada com a ideia do cogumelo que ela fala assim, nossa, parece ser ótimo. Mas no meio dessa conversa divertida, a gente tem uma quebra de tom e de ritmo totalmente brusca. A partir de um reflexo no vidro, Marshall percebe que tinha alguém na janela. Isso vai levando o ritmo para um tom de gênero slash, de perseguição. Mas vou reforçar aqui a inteligência de Marshall, que quebra totalmente a dinâmica de slasher. Pensando rápido com o objetivo de não pôr nem a Frances e nem a queridinha Sócrates em perigo, Marshall sai da casa e vai direto para a caçamba do caminhão que estava ao lado, com uma estratégia absurda para distrair o assassino. E o filho da mãe consegue. Marshall sai do caminhão e corre para a floresta. O homem com a máscara é o assassino de aluguel de Jonas, que correndo atrás de Marshall dá uma voadora no vizinho e rouba a moto dele. Teremos sim tiro de ponto .30 pro alto, não é para comemorar. Isso faz com que a Frances se assuste e também entre para dentro da floresta para saber o que está acontecendo. Então, em meio a essa perseguição na floresta, novamente eu vou ter que falar da inteligência de Marshall. Aparentemente eu vou ter que ficar puxando o saco desse personagem. Enquanto ele tá fugindo na floresta do assassino, ele vai de encontro àquela árvore com um X rosa marcado. Preste atenção, a árvore que tá com X rosa marca a área que tem a minas terrestres. Então não é por acaso, a série não mostra o pensamento de Marshall, mas ele tá ali por uma estratégia. E ele começa a rodear essa árvore, aparentemente para não entrar na área onde tem essa mina. Nesse momento você vai ver que a série toma muito cuidado com a disposição das imagens, porque enquanto ele está rodeando essa árvore, o assassino aparece apontando a arma para ele, e é muita tensão. Ele pergunta para Marshall onde está o cogumelo, e antes do Marshall responder, a Frances interrompe essa conversa. Aqui a gente tem uma triangulação desses personagens, você vê que cada um está numa ponta, e aparentemente aquela área ali do meio é onde está a mina terrestre, e Marshall olha para Frances e pede para ela correr, para evitar que ela entre dentro daquela margem de explosão. Só que acidentalmente, também estrategicamente, o assassino vai em direção a Frances e acaba pisando na mina. Ele explode. Então você vê que a série não mostra os pensamentos do Marshall, mas desde os primeiros episódios você vê que ele toma algumas decisões que faz com que ele esteja sempre um passo à frente dos outros personagens. Nesse momento, o vizinho, o policial, o Marshall estão todos reunidos e aí vem a pergunta, cadê a Frances? Ela tá ali, cara. Ela tá ali do lado, segurando o pé, o que sobrou da explosão. Choque, que fechamento de episódio incrível. Ele não deixou gancho, ele fechou todo aquele arco direitinho. Inclusive, ele ainda deixa uma piadinha do vizinho, que olha pro pé na mão da Frances e fala, da hora. Então foi um pico de adrenalina que fez esse contraste de todo esse episódio. Eu achei que ia ser um daqueles parados, mas não. Esse episódio entregou tudo o que entregou no anterior e eu acredito que vai continuar sendo assim. Se você gostou da análise, novamente peço para você dar aquele likezinho e deixar um comentário. E até a próxima.